Fala pessoal, professor Pedro Ventinho aqui na área. Bom, hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre sensor de temperatura, tá? O que é que eles fazem, quais são os seus tipos, as suas aplicações e por que eles são tão importantes no funcionamento de um motor, beleza? Bom, como o próprio nome já sugere, um sensor de temperatura tem a função de informar a temperatura. O que vai mudar é a localização desse sensor. Por quê? Porque nós temos diversos fluidos no motor que vão precisar que a temperatura ela seja informada de alguma forma. Nós temos temperatura ambiente, a temperatura do ar que entra para o motor, a temperatura que está no sistema do ar-condicionado, a temperatura do óleo lubrificante do motor, a temperatura do fluido de arrefecimento e uma série de outras informações que são necessárias. Então, um sensor de temperatura visa informar a temperatura para a central de comando eletrônico do motor, ela tomar algumas atitudes, algumas medidas. Dependendo da posição em que esse sensor ele esteja localizado, isso vai fazer com que aquele fluido que nós estamos medindo informe a central qual a temperatura que está, ou aquele local, ou o fluido que está passando, para que então a gente consiga ter diferentes parâmetros de operação sendo variados de forma que o bom funcionamento do motor ele esteja sempre sendo mantido, tá certo? Bom, aqui nós iremos focar basicamente em dois tipos de localização de sensores que são basicamente os mais importantes do ponto de vista do gerenciamento eletrônico de um motor. É o sensor que está localizado na conexão de admissão, ou seja, na tubulação de admissão. Esse sensor vai informar para a gente qual é a temperatura do ar de admissão, tá? Enquanto que quando eu estivesse um sensor com esses mesmos parâmetros aplicados agora no bloco do motor ou em algum ponto em que eu consiga medir o fluido de arrefecimento, o líquido de arrefecimento, a famosa água do motor, então esse sensor vai informar para a gente qual é a temperatura, né, do líquido refrigerante, do fluido de arrefecimento, que consequentemente vamos considerar, é o que o motor ele faz, vamos considerar como a temperatura global do motor. Tá certo? Então, esses dois vão ser os principais sensores que nós iremos abordar aqui hoje. Como podemos ver aqui, nós temos dois gráficos de sensores de temperatura desse lado esquerdo. Tá? O que é que esses gráficos representam? Eles representam a curva de funcionamento de um sensor. Um sensor de temperatura ele pode operar de acordo com dois formatos. Uma curva positiva, que é esta PTC, Positive Temperature Coefficient, coeficiente de temperatura positivo, ou a NTC, que é o coeficiente de temperatura negativo. Essa é a mais utilizada e vamos entender o porquê. Bom, vamos para o gráfico da direita agora. Na imagem da direita, a gente percebe que a gente tem aí um gráfico que no eixo Y a gente tem um valor de resistência, enquanto que no eixo X nós temos aí um valor de temperatura. O que é que a gente percebe? Quanto maior a temperatura, menor a resistência do sensor. Isso é feito de forma proposital e até de forma um pouco mais segura. Por quê? Vamos imaginar que você está com o motor do seu veículo em operação e que a central de injeção eletrônica precisa aquisitar, precisa receber as informações da temperatura. Ou seja, eu preciso ter que esse sensor de temperatura meça uma temperatura e informe para mim qual é a temperatura para que eu possa tomar algum tipo de decisão. Vamos supor que, por alguma razão, esse sensor ele está com problemas. Ou ele está faltando, ou ele queimou e se danificou. Então, ele tem algum tipo de problema. Quando não existe o sensor, qual é que vai ser a resistência? A tendência é que a resistência ela seja zero, tá? Por quê? Porque acontecerá que com o sensor ruim, nós não conseguimos ter uma resistência de um elemento. Imagine que o sensor está danificado, né? O termistor que fica localizado na ponta do sensor, ele se danificou. Então, ou ele não está presente, ou ele não está conseguindo fazer as medições. Então, a tendência é que a resistência, nesse caso, ela se aproxime cada vez mais a zero. Então, a central utiliza essa informação para quê? Opa, todas as vezes que a minha resistência ela estiver muito próxima ou igual a zero, eu estou entendendo que a temperatura está muito alta. Nesse sentido, eu vou sempre informar no painel do motorista que a temperatura está muito elevada, eu vou conseguir entrar em um processo de realizar algumas manobras para ver se é possível reverter essa situação, como, por exemplo, acionar o eletroventilador na última velocidade
E em casos mais extremos, para veículos que já são veículos mais bem preparados ou veículos de teste, eu inclusive posso então fazer com que o motor ele desligue, ele se apague, como um sistema de prevenção de danos. O que aconteceria se eu utilizasse um sensor do tipo PTC? Aconteceria que, numa mesma situação como essa, onde o sensor está com problema ou que o sensor está queimado, a tendência seria cada vez mais a resistência ela precisar ser mais alta. Eu precisaria ter uma resistência cada vez maior que chegaria até o infinito para que a central conseguisse entender que aquela mesma situação está acontecendo. Então veja só, quanto é que vale infinito? Infinito é um número que a gente não tem um parâmetro. Zero eu sei que é zero. Mas infinito, a gente sempre tem um número que é maior. 1 milhão é infinito? Não é. 2 milhões? Não é. 20 milhões? Também não é. 30 bilhões? Também não é. Então, é muito mais confiável para uma central de gerenciamento eletrônico utilizar sensores do tipo NTC, porque numa situação de temperaturas muito altas, que é uma temperatura que poderá implicar no funcionamento do motor, a gente conseguir então ter uma certeza na resposta mais eficiente do que se a gente tivesse o sensor funcionando de forma contrária, porque nesse caso o aumento da temperatura é mais prejudicial ao motor do que a redução, né, da sua temperatura, tá? Bom, esses sensores, quando eles são utilizados, como eu comentei, eles podem ser aplicados em basicamente diversos pontos. Aqui nós vamos citar dois, quando ele vem aplicado no sistema de admissão ou no sistema de arrefecimento, tá? Bom, no sistema de admissão, quais são as principais funções? Esse sensor está lá, ele está medindo a temperatura do ar que está entrando para o motor. A temperatura do ar ela não deve em nenhum momento ser muito alta. Por quê? Com a tendência de uma temperatura de admissão muito alta, imagine que por alguma razão o sistema de admissão está mal dimensionado, ele está muito próximo aos pontos de liberação de calor do motor e o ar de admissão que está entrando para esse motor ele começa a acumular temperatura próxima aos 50 graus. Ou foi executado algum tipo de modificação nesse sistema de admissão, foi instalada uma turbina, um turbocompressor, algo que no momento da instalação não foi bem pensado e a temperatura também segue aumentando muito. Isso faz com que quando o ar for admitido, a temperatura interna, quando iniciar o processo de compressão, seja tão alta que basicamente, se eu já tiver no motor ciclo Otto a mistura sendo comprimida, ela já vai conseguir entrar em combustão. É o que nós chamamos de evento de detonação. Isso é muito ruim. Então, nesses pontos, o que aqui a central ela faz? Ela tenta antecipar a centelha de ignição para poder ver se é possível remediar essa situação. Ou seja, apesar de eu ter uma temperatura muito alta na entrada, eu vou tentar lançar a centelha antes para que eu não comece a ter problemas de detonação. E outras funções desse sensor localizado nesse ponto é poder verificar a densidade do ar para que a central, entendendo qual é a densidade média do ar que está passando, ela consegue ajustar melhor a quantidade de combustível que vai ser injetado, tá? Isso funciona também como uma função de recovery, ou seja, a central ela vai sempre tendo um mapa a ser seguido, ela vai verificando a temperatura de entrada para que ela consiga então ver se esse mapa ela vai conseguir ser alcançado ao longo do tempo e uma vez que a gente desligue o motor e volte a ligar, ela sabe mais ou menos o último parâmetro que estava em operação, tá? Agora, quando a gente utiliza esse sensor localizado no sistema de arrefecimento, a gente tem uma outra função. A função agora é medir a temperatura global do motor. Vejam só, o fluido de arrefecimento fica circulando por dentro do bloco e ele ainda não vai em direção ao radiador. Então, o sensor fica localizado de forma a verificar qual é a temperatura do fluido de arrefecimento que nós podemos correlacionar com a temperatura global do motor, tá? O motor é uma máquina que ele foi projetado para operar mais ou menos entre 80 e 110 graus, sendo que a maioria dos motores sempre vai manter uma operação entre 90 e 100 graus. Essa é uma temperatura chamada de temperatura ótima de funcionamento do motor. Por quê? Porque nesta temperatura nós garantimos que as peças móveis como os pistões, os anéis, o eixo de comando, todas essas peças que se movimentam dentro do motor vão acumular uma temperatura suficiente para sofrer um processo de dilatação e agora com essa dilatação acontecendo, ela está com a folga em relação aos componentes fixos
né, muito mais bem ajustada. Ou seja, quando o pistão trabalha em relação ao cilindro com uma temperatura correta, ele consegue se deformar minimamente, mas que vai de uma forma ou de outra garantir menos atrito. Eu vou conseguir subir e descer o pistão várias vezes sem que eu precise gastar muito combustível, porque agora esse movimento é mais facilitado. Outros pontos, quando a temperatura está na quantidade correta, no valor correto ou no valor esperado, o óleo lubrificante do motor ele tende a ter uma viscosidade mais baixa, então eu consigo agora lubrificar melhor todas as partes móveis do motor, ao invés de eu ter sempre um sistema com que não estaria bem lubrificado se eu tivesse temperaturas extremamente baixas, tá certo? E para que isso tudo aconteça de uma forma rápida, ou seja, imaginem que a gente está numa situação de muito frio, Serra Gaúcha, regiões aí de São Paulo ou regiões fora do país, em que você funciona o seu veículo e você quer que o seu veículo então alcance mais rápido a temperatura ideal de funcionamento. O que é que a central ela faz? Ela entra numa estratégia chamada estratégia de aquecimento, ou chamada também estratégia de warm-up. Essa estratégia de warm-up, o que é que acontece? Com a temperatura ambiente muito baixa, existe uma dificuldade entre a homogeneização do ar e do combustível. O ar e o combustível não conseguem se misturar muito bem. Parte porque o ar ele não tem uma turbulência quando ele está entrando dentro do motor tão boa quanto se ele estivesse com temperaturas mais altas, tá? E além disso, o combustível não consegue se vaporizar e então se tornar mais homogêneo com essa mistura. Nesse caso, a gente tem uma dificuldade do motor. Então, momentaneamente, o que é que o motor ele faz? Veja uma foto na direita. O motor percebe que a temperatura está baixa através do sensor do tipo de arrefecimento, do sensor de temperatura do tipo de arrefecimento, e uma vez que ele detecta isso, ele vai aumentar o tempo de injeção de combustível. Eu vou fazer com que a quantidade de combustível injetada durante aquele período ela seja maior do que em condições normais. Isso, inclusive, é mostrado aqui no trabalho do Fabrício Pujati. Foi uma tese de doutorado, onde ele mostra que durante o gerenciamento eletrônico de motor que ele estava desenvolvendo, ele utilizou esse parâmetro para que, se eu tenho temperatura padrão, que é uma temperatura de 20 graus, eu não preciso ter um tempo de correção, eu não preciso aumentar o tempo de injeção do meu injetor. Porém, cada vez que a minha temperatura ela vai sendo reduzida, veja aí a 0 graus ou a menos 15 graus, eu preciso ter aquele tempo padrão que eu já teria de injeção e aumentar isso um pouco mais, né? Seja 10%, seja 15%, mas eu preciso garantir com que eu tenha mais combustível. A ideia da central é que com mais combustível a gente tem uma maior geração de calor e, consequentemente, com essa maior geração de calor, o motor consiga esquentar mais rápido. Uma vez que o motor esquenta mais rápido, aí sim a central ela começa a alterar mais uma vez os seus parâmetros e volta aos parâmetros de injeção, né, standards. Ou seja, eu não preciso mais corrigir a quantidade de combustível injetado para fazer o aquecimento do meu motor. Pedro, então é por isso que, por exemplo, se eu tenho um veículo que está consumindo muito combustível e eu uso esse veículo num trajeto muito curto, o problema pode ser esse? Sim. Se você usa o seu veículo num trajeto muito curto e ele está consumindo muito combustível, o grande vilão pode ser, na verdade, a própria temperatura do motor. A central tenta fazer com que o motor chegue logo na temperatura de trabalho, só que quando está próximo de chegar, que já gastou muito combustível, você já está desligando o seu veículo. Então essa pode ser uma das questões, tá? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer aí de respondê-los, tá certo? Um abraço, é isso, valeu!